Voltamos aqui na nossa sala de visitas conversando sobre inclusão social, tá bom? Você pode mandar sua pergunta, pode participar conosco nas redes sociais, também pelo telefone, porque a Maybi está aqui para tirar essas dúvidas que você tem e nos ajudar a seguir um caminho. Estava começando, Maybi, em 1948, um ser iluminado chamado Ludwig Guttmann, ele organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. O evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra. 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional chamado Paralimpíadas. Né? E aqui existem, eu peguei hoje, não sei se existem mais, 17 modalidades que fazem essa inclusão social de que nós estamos falando aqui. Entre elas tem o basquete, o bocha, tênis, voleibol sentado, futebol de 5, natação, goalball, remo, arco e flecha, musculação, ciclismo, artes marciais, atletismo, halterofilismo paralímpico, hipismo, tiro paralímpico e esgrima. Isso aqui é só o que eu peguei. Ou seja, se nós formos olhar do campo de vista do esporte, como isso fez um bem para essas pessoas que estavam lá, silenciadas, e de repente estão ganhando medalhas, sendo aplaudidas, aumentando sua autoestima, conseguindo conviver com aquela deficiência. Sim. Só tem uma diferenciação na parte, por exemplo, do esporte vai ter determinados parâmetros. Por exemplo, a competição do basquete adaptado vai ser diferente do basquete de uma seleção específica, do padrão. Do assim, padrão, né? sim, por exemplo, e aqui fala isso que você está falando, Quando nos referimos às pessoas com dificuldade de locomoção, o basquete dentro da Paralimpíada deve ser praticado com cadeiras de rodas adaptadas e padronizadas à prática do esporte, seguindo uma certa linha. Eles fazem um risco no chão. Então, assim, cada coisa aqui, quando você fala de arco e flecha, então aqui as pessoas ela pode ficar na cadeira de roda ou ela pode ficar em pé se ela tem dificuldade. Inclusive, tem alguns aqui, a natação, por exemplo. É um dos poucos esportes que tem a capacidade de dar leveza ao corpo, proporcionando extrema sensação de prazer ao flutuar a água. Então, a natação paralímpica também acalma a pessoa, de modo que as partes do seu corpo que são diariamente sobrecarregadas por causa de uma outra lesão, né, Maybi, que ela tem, finalmente consegue atingir um estado de leveza e relaxamento. Ou seja, cada um vai utilizar aquilo que potencializa de melhor. Sim, o dar voz é isso. Para quem precisar de mecanismos adaptados, sejam eles quais forem, fornecer esses mecanismos para que possam atuar juntos na sociedade, se divertirem, trabalharem, terem relacionamentos e por aí vai. Então, no esporte, claro, a parte de competição, que é o que eu quis dizer, tem as adaptações específicas, mas no dia a dia a gente traz esse recurso para todo mundo conviver junto. Para todo mundo poder conviver. Isso. E aí, assim, onde começa a inclusão? A inclusão começa, é claro, dentro da gente, dentro de casa, na escola. Você pode responder essa pergunta para a gente. O correto é dentro de cada um. A família também abraçar essa inclusão, porque alguns familiares resistem muito, né? Eu tenho um filho com deficiência, principalmente quando ela não é visível, né? Alguns demoram muito a aceitar, mas a família é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Até porque a família é quem pode levar para terapia de apoio, para médicos, enfim, fazer todos os encaminhamentos que uma escola, por exemplo, não pode fazer, né? O ambiente escolar é um ambiente de convívio, de desenvolvimento, de aprendizado, então também parte da escola e da sociedade num todo, do entender que cada um merece o seu espaço, todo mundo pode contribuir um com o outro. Certo. Na escola, por exemplo, né, eu acredito que muitas escolas têm algum programa, né, para aquelas pessoas que têm as deficiências. Mas também os alunos que não têm, né? Ajudando eles a se unirem aos que têm. Sim, criança é muito solidária. Eu sempre falo para meus filhos, todos, a gente mora num condomínio, tem um autista no condomínio, eles brincam, eu falo, vai brincar com eles. Claro. E eles têm um comportamento diferente, mas eles já entendem que ele está tendo aquele comportamento porque ele tem o espectro autista. Sim. Isso significa que a reação deles em relação vai ser diferente. Sim, a criança é muito solidária. Quanto mais cedo ela aprender a aceitar o próximo, a respeitar o próximo, melhor vai ser.
Eles realmente são muito inclusivos de natureza, ajudam, às vezes até auxiliam o professor, o auxiliar de classe, é muito bacana, eles têm um coração muito puro. E assim, a gente está falando de deficiência física, mas também existe a deficiência que não é física. Sim. Mas também existe a exclusão daqueles que não têm deficiência física. Sim. Tem vários tipos de exclusão, né? Existem. Quantas vezes, vamos falar a verdade? Quantas vezes, olha aqui para mim, por favor, para eu falar com você. Quantas vezes você aí estava no sinal e alguém veio ali te pedir uma moedinha e você fechou o vidro? Quantas vezes se aproximou um morador de rua para te pedir uma ajuda e você virou as costas? Ou chamou na porta da sua casa e você fingiu que não estava em casa, ou até ralhou com ele, não sei, alguma atitude assim. Né? Quantas vezes no nosso convívio, no trabalho, aqueles que são, eu não sei, ocupam uma posição diferente, você trata de forma diferente, a gente faz isso todo dia, né, Maybi? Então precisa começar da gente, porque senão como é que a gente vai chegar lá na sociedade e transformar a sociedade? Sim, é olhar para a diversidade. O exemplo de Jesus foi o melhor, na minha opinião, porque Exatamente. é acolher a diversidade num todo, todos estarmos juntos no mesmo patamar. Isso é muito importante e isso vem de coração, é da gente mudar a nossa forma de olhar, refletir, respirar, enxergar o próximo como merecedor da mesma felicidade que qualquer outra pessoa, inclusive você. Exatamente, porque às vezes a gente fica muito no blá blá blá, né? A gente fala muito, a gente ergue bandeiras daqui, bandeiras de cá, bandeiras de lá, porque tem que ter inclusão, mas no fundo, os que mais erguem as bandeiras não estão fazendo nada. Né? Porque quem está fazendo não tem tempo de tá lá fazendo, né? É toda uma rede de apoio necessária, né? Mas apesar de sermos indivíduos, não necessariamente em grandes posições de poder, se a gente for se conscientizando os nossos pequenos grupos sociais aos poucos, nós vamos virar gigantescos e imbatíveis. Então, como você fala com seus filhos, como eu falo com a minha, falo com os alunos, e assim nós vamos multiplicando isso. Nós podemos chegar em uma sociedade mais inclusiva. Várias barreiras já foram rompidas. Exatamente, então, isso é verdade. Temos a gente que persistir. Precisa também admitir que a gente não está vivendo lá naquela época que não tem muita coisa que se fala hoje não existe mais. Não existe, mas ainda tem. Então, a gente precisa também comemorar essas vitórias. Sim, sem dúvida. Realmente são vitórias. Hoje, em Campinas, a gente tem parquinhos mesmo inclusivos. Você pode colocar uma cadeira de rodas no gira-gira, você pode colocar uma criança com deficiência física no balanço. Também. É uma conquista. As ruas das cidades mudou de um tempo para cá, porque não tinha antigamente para o acesso à cadeira de rodas. Né? Ali, é claro que em algumas cidades você vê que o acesso à cadeira de roda tem um poste bem no meio. É que eu vi isso esses dias, eu falei, ué, gente, não, eu vi um piso tátil, um piso tátil para pessoa com deficiência visual e um monte de árvores plantadas no meio do piso tátil, assim, no meio mesmo, assim, então é preciso conscientizar todo mundo. Então, assim. gente, o planejador, eu não sei nem como é que fala. Tem um plano diretor das cidades, né? Tem alguém aí que arquitetou isso, que pensou, né? Então, por favor. Mas muitas cidades têm, né, esse acesso. São Paulo tem muito, né, que é a cidade maior ali. E isso significa que as pessoas estão prestando atenção. Ônibus para cadeira de rodas, né? Sim, tem uma elevação. Com a elevação. E isso significa que as pessoas estão prestando atenção, né, Maybi? Sim, tem melhorado, tem bastante para caminhar, mas tem melhorado. Eu fui fazer uma vivência... Qual que é a maior falta hoje? Desculpa, pode falar, depois você responde. Eu só ia comentar que eu fui fazer uma vivência com os meus alunos de pós-graduação em São Paulo e nós fomos andar na Avenida Paulista para ver se a gente achava lojas acessíveis. Tanto acessíveis quanto a infraestrutura física, quanto se os funcionários estavam preparados para atender vários tipos de pessoas com deficiência. Poucos tinham treinamento, alguns tinham um olhar diferente pela própria experiência, mas a gente nota que algumas vezes, saindo dos grandes centros, acaba o piso tátil, acaba a acessibilidade. Teve um local, inclusive, que o dono queria brigar com a gente, porque a gente foi fazer perguntas para ir estudar. E ele se sentiu ameaçado, porque não tinha acessibilidade nenhuma em nenhum sentido. Já ficou com medo, né? Ficou. Porque, assim, nós não éramos fiscais de nada, estávamos estudando porque, apesar de serem professores em formação, a gente forma para a vida, né? Então, precisamos trabalhar com o entorno, né? E a gente vê que tem, às vezes, sai desses grandes centros, ainda tem resistência, mais falta de conhecimento. É engraçado isso que você está dizendo, porque a gente nota, né, que às vezes tem a estrutura, mas
o pessoal, é assim que se chama, não está pronto. A pessoa que está ali, o funcionário, ou a pessoa responsável não está pronto para atender, não está pronto para lidar com aquela situação, ou psicologicamente falando, ou praticamente falando, no sentido de conhecer. Sim. Claro, né? que tem cidades pequenas super avançadas nisso, estabelecimentos pequenos também. Falo do que a gente vivencia um pouco, mas não quer dizer que, né, instituições de portes menores ou cidades menores que não tenham acessibilidade, não é isso. Mas eu encontro isso em alguns momentos que me fez levar isso. A gente saiu da Paulista, acabou o piso tátil. Então, isso me chamou muita atenção. A Paulista tem de monte. Se você virar a esquina, não tem mais. Tem cadeiras de rodas, tem o caminho ali para quem tem deficiência visual. É um exemplo. Acabou. Assim. Né? Daí você vira para o bairro. Mas a deficiência não acaba. Aliás, né? o que acontece na Paulista acontece também em outros lugares. Sim, claro, sim. como a Angela falou, tem lugares que tem, mas não tem. Hoje, qual que é, Maybi, a maior deficiência? Olha que legal. Qual que é a maior deficiência hoje que existe na inclusão social hoje? A maior falha para a gente incluir, eu acho que é um conjunto. A falta de informação é um ponto que realmente é um aspecto que pesa muito, porque eu escuto muitas vezes as pessoas falando, ele é autista, ele nunca vai falar. Não, tem vários autistas que falam, tem outros que não falam, mas passam a falar em algum momento. Então, a falta de informação faz até a gente fazer colocações, né, diante da pessoa com deficiência muito doloridas. Não é porque ela eventualmente não te responda que ela não esteja entendendo e se ferindo, né? Então, a falta de informação pesa e penso que a falta de sensibilidade no olhar também, porque se você se dispõe a olhar o outro de uma forma mais aberta, como eu havia comentado aqui, você vai tomar cuidado com alguns posicionamentos, você vai ter empatia com o outro e pensar o que você pode fazer de melhor para ele. Eu acho que a falta de sensibilidade no olhar é algo que também funciona como uma barreira e precisa ser treinado. De preferência a partir da infância, mas sempre é momento da gente aprender, né, e se transformar. É verdade. Então, assim, para você que está nos acompanhando aí em casa, tem alguém na família, comece pela família essa inclusão. Sim. Né? Inclua, né, essa pessoa, né? Sempre quando tem as reuniões de família, de repente essa pessoa fica de fora, né? Ou ele é filho da tia e a tia nunca vai porque ele tem um problema e aí ele tem essa deficiência e ele gera um transtorno, tem muito isso, né? Sim. Mas fulano vai vir, mas ele gera um... Gente, ou acham que é mimo, favor, né? Tem gente que acha que é mimo porque eventualmente não é uma deficiência visível, né? Mas não, né? A família, né, vai justamente ser esse grande exercício de amor, de acolhimento, né? É insubstituível. O estímulo da família é insubstituível. E quanto antes você encaminhar para as terapias de apoio, para os profissionais específicos, para qualquer tipo de deficiência, mais chance de desenvolvimento a criança vai ter. Mais felicidade na vida adulta também. Exatamente. Assim como muitos se superaram, né, porque tiveram a oportunidade de achar algo. Você viu aí no VT, né, do teatro. Sim. Olha a felicidade daquelas pessoas ali, das crianças. E tinha adulto também, a gente viu, né, que tinha adultos ali no meio. Olha a felicidade dessas pessoas, né? Então, assim, eles podem se superar, podem chegar lá, assim como qualquer um de nós, porque nós somos assim, nós também temos as nossas deficiências, né? E ai de nós se as pessoas conseguissem enxergar todas elas. As morais são as mais intensas. Né? Exatamente. O que seria, não é mesmo? Então é só a gente pensar assim que a gente já muda um pouquinho o nosso olhar para o outro. Maybi, muito obrigada pela sua participação aqui. Contatos para quem precisar de mais informações sobre esse assunto. Onde te encontrar? No IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Viu que nome grande? Olha só, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, IBFE. Isso, pode falar o telefone? Pode, claro. 3231-0077. Lá, nesse telefone tem vários contatos de toda parte de, 19? de cursos. 19. 19. 3231-0077. Está aparecendo aqui, ó, 3231-0077. Procure a Maybi para você tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, muito bom conversar sobre isso. Muito obrigada.